Próximo exercício, exemplo 3, é um exercício relacionado a cimbramento de vigas, que é a aula 28, tá bom? O exercício diz o seguinte: determine a tensão normal para cada elemento constituinte da viga composta abaixo. Considere o módulo de elasticidade da viga superior de 70 gigapascal e da inferior de 14 gigapascal, e o momento M aplicado é de 7 kNm. Bom, então, para a gente começar a analisar aqui o nosso exercício, tá? Vamos colocar aqui, nesse caso, eu vou colocar, repetir aqui as cores, né? Aqui marrom. Então, nós temos duas vigas, tá? Uma cimbrada com a outra. Uma viga cimbrada, né? Nós temos uma viga inferior, certo? E nós temos uma viga superior. Lógico que está tudo fora das proporções. É só para a gente poder aprender como fazer o exercício e fazer as análises necessárias, tá bom? Bom, o que acontece? Eu tenho um momento que está sendo aplicado aqui nesse eixo, como ele mostra, tá? Então eu tenho que na minha viga, ela vai ter um momento, ela vai ter que inicialmente, se fosse essa viga sozinha, a gente teria um x, que é a altura da linha neutra, só que conforme eu coloco uma viga aqui superior, uma viga na parte de cima com um módulo de elasticidade superior, o que vai acontecer? Eu vou ter um x', ou seja, essa altura aqui de linha neutra, tá, que eu vou chamar de D, ela vai ser deslocada, tá bom? Então isso é o que garante uma melhor distribuição de tensão nos elementos, tá bom? Bom, vamos anotar os dados que nós temos. Bom, não vou nem anotar os dados, tá? São poucos os dados que nós temos. Para a gente poder calcular a tensão normal na nossa viga, eu vou colocar aqui a equação para a gente poder pensar nela, como obter esses valores, tá? Nós temos aqui que a tensão σx, ela é o quê? Ela é o momento vezes a linha neutra da seção transformada dividido pelo momento de inércia da seção transformada, ok? Bom, tem que começar a ir atrás de todos esses valores, né? Esse primeiro aqui, ele já está dando, né? Que é 7 kNm, então vai ser um valor de 7 vezes 10 a sexta Newton milímetro, tá? Quilonewton 10 a terceira, metro 10 a terceira, para Newton milímetro, a gente vai multiplicar aí por 10 a sexta. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, agora eu tenho que calcular o y da seção transformada e o módulo da seção transformada. Primeira coisa que eu tenho que fazer é justamente determinar o quê? O fator de transformação. Tá? O nosso fator de transformação, apesar de ser o mesmo N de coeficiente de segurança, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? É o nosso N. O que é o nosso N? O nosso N vai ser igual ao quê? Ao módulo de exceção, ao módulo de elasticidade do elemento superior dividido pelo inferior. Por que eu peguei essa direção? Porque eu quero aumentar a área, tá? Acho que é mais fácil da gente calcular. Então eu pego sempre o módulo de elasticidade maior e divido pelo menor para ter um fator acima de 1. Como aqui é 70 e aqui é 14, né? Então esse módulo, esse fator de transformação é igual assim, tá? O que vai acontecer com a minha viga? A minha viga vai ter com que esse elemento aqui, eu vou transformar ele numa seção de material 1 com área equivalente, tá? Basicamente seria isso. Então como que ele vai ficar? Eu vou ficar no nosso elemento, ele vai ficar com essa disposição aqui, ó.
eu tenho a viga inferior, tá? Vou colocar aqui, ó, vou deixar já de marrom, né? E a superior, ela vai aumentar a área dela num fator igual a 5. Então, seria a mesma coisa que fazer isso daqui, ó. Como que eu vou calcular essa área equivalente? A área, que eu vou chamar a linha superior, que vai ser a área transformada, vai ser igual a N vezes o A superior, a área superior. Então, o que é o N? O N aqui é 5, e a área, ela vai ser o quê? Vai ser 175 por 50, tá? Esses são os valores que nós temos para a nossa viga, tá? Que é o que ele dá aqui para o nosso elemento. 50 de altura por 175 de largura. Bom, nesse caso, eu vou transformar um elemento que ele vai manter a sua altura, tá? Então, ele vai ficar um elemento maior, só que mantendo ainda a mesma altura de 50, ok? Bom, então a minha área, a linha superior, que é a área equivalente, vai ser uma área de 875 por 50. Ou seja, essa largura, esse comprimento aqui da... Vamos botar largura, né? Vai ser de 875 milímetros. Tá? Aqui nos nossos elementos finais, nós temos mantido aqui as dimensões na parte inferior, 175 por 200 milímetros, ok? Bom, gente, então isso daqui, quando eu faço a transformada, seria a mesma coisa de pegar esse elemento e passar para esse, só que aqui são dois materiais diferentes, aqui são dois materiais com o mesmo tipo, materiais iguais, tá bom? Eu só coloquei aqui em cinza, que é justamente para vocês saberem que se trata de quem foi transformado é a seção superior, tá bom? Bom, então vamos começar a calcular agora. O próximo passo é obter o que agora? A nossa linha neutra da seção transformada. Por quê? Porque agora eu tenho essa configuração aqui, né? Que eu transformei nessa daqui para facilitar meus cálculos. Bom, então aqui, vou colocar de verde. Linha neutra. Da seção transformada, YST, tá bom? Bom, para a gente poder calcular isso daí, é o momento de estático de primeira ordem, né? Então, nós temos aqui o nosso elemento superior, nós temos o inferior e nós temos a somatória. Nós vamos calcular a área equivalente, transformada, a altura da linha neutra e o momento estático, Y vezes A. Então, está aqui a nossa divisão para poder fazer os cálculos. Bom, vamos calcular a área. Tudo isso daqui são áreas equivalentes, tá? Essa primeira área aqui, que eu tenho que calcular, equivale à área superior, tá bom? Então, a nossa área superior da seção transformada, ela vai ser igual a 43.750 milímetros quadrados. Como ela é cheia, então a gente pode manter aí ela como positiva. Então aqui vai ser igual a mais 43.750, tá bom? A inferior,
ela é essa razão aqui, ó, 175 por 200. Fazendo os cálculos, ela é uma seção cheia, então ela é positiva, tá? E ela equivale a 35.000 milímetros quadrados, tá? Isso aqui vai dar uma soma de 78.750 milímetros quadrados. Agora vamos determinar a nossa linha neutra. Nossa linha neutra tem uma maneira da gente poder simplificar os cálculos, tá? É onde a gente vai adotar por onde ela vai começar. Então aqui, se a gente pegar o nosso elemento, pegar na meia altura, eu vou considerar esse elemento x aqui como a origem, tá? Então o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, nesse caso, esse ponto onde passa o centroide do material 0, tá? Então aqui embaixo o inferior ele vai ser igual a 0. E aqui em cima eu vou pegar esse elemento. Se eu considerasse aqui embaixo, vai alterar os valores? Não vai alterar, né? O que vai acontecer é que você vai ter que fazer mais cálculo, tá? Somente isso. Então, para a gente poder facilitar aí, vamos colocar partindo dessa base. Bom, a altura da linha neutra desse elemento, pelo fato dele ser retangular, ele vai ser o quê? Vai ser a sua espessura, tá? Essa diferença aqui, ó, vai ser a espessura dividido por 2. Como ele equivale a 50, essa altura aqui equivale a 25, ok? 25 milímetros. Só que eu quero saber qual que é essa distância daqui até aqui. Eu tenho que calcular essa distância daqui até aqui também, que vai ser o quê? A espessura do elemento inferior sobre 2. Como ele é 200, esse valor aqui é igual a 100. Bom, então para saber esse y do elemento superior, eu vou pegar o seu centroide, né? Que vai ser o y superior mais o y inferior, tá? Nesse caso aqui vai ser 25 mais 100, que é igual a 125 milímetros. Bom, então aqui embaixo eu vou ter o meu y valendo 125. Ok? Fazendo o produto entre eles, esse valor aqui vai ser igual a 5.468.750. Aqui está multiplicado por 0, vai dar 0. Então, essa soma aqui vai ser 5.468.750. Bom, para determinar a altura da linha neutra, o que a gente vai adotar? A gente vai adotar o nosso momento estático em Qx, que é y e a área da figura composta, dividido pela somatória dos seus elementos à parte, tá? Então, nós temos aqui que o nosso y, que vai ser o nosso y da seção transformada, vai ser igual a 5.468.750 dividido por 78.750. Então, tem que o y da seção transformada vai ser aproximadamente 69,44 milímetros. Tá bom? Bom, então determinei aqui mais um fator. Vezes 69,44. O que eu preciso determinar agora? Eu vou determinar o meu momento de inércia da seção transformada. O nosso, opa, não é M não, o nosso IST, tá? Como que a gente vai calcular? O momento da seção transformada,
ele vai ser o quê? Ele vai ser o momento da seção superior transformado, tá? Vou colocar uma linha aqui, para não confundir como se fosse o elemento no seu material 1, mais o I do elemento inferior, tá? Bom, então vamos calcular aqui. Nós temos que para o I superior, ele vai ser igual ao quê? Ao momento de inércia do elemento superior, mais, né, transformado, mais A, e essa distância D ao quadrado, que é a distância entre a linha neutra, o centroide do elemento separado com o elemento conjugado. Tá bom? Bom, então o que eu tenho aqui? BH ao cubo sobre 12 mais A y menos y da seção transformada ao quadrado. Bom, nesse caso, qual que é a minha área? A minha área aqui tem que ser considerada a seção transformada. Então, a minha base não é 175, é 875, tá? Vezes 50 ao cubo, dividido por 12, mais a área. Qual que é a área que eu tenho aqui? É a área da seção transformada, 43.750. 43.750 vezes a diferença entre as alturas, que nesse caso é de 125 e vai parar em 69,44. 125 menos 69,44 ao quadrado. Fazendo os cálculos aqui, o meu I superior vai ser igual a aproximadamente 1,44 vezes 10 à oitava milímetros a quarta. Vamos fazer o mesmo agora para o elemento inferior. Elemento inferior vai ser I mais AD ao quadrado, que é BH ao cubo sobre 12, mais AY menos o Y da seção transformada ao quadrado. Bom, o que nós temos aqui? O nosso I é 175 vezes 200, né, ao cubo, dividido por 12, mais a área que nós já calculamos, que é 35.000, por 0, que é onde começa o centroide dele, menos 69,44 ao quadrado. O I inferior vai ser igual a 2,85 vezes 10 a quarta milímetros a quarta. Vejam que a dimensão dele, se a gente considerasse aqui, né, 175, pelo módulo de elasticidade, ele deu esse valor maior, né? Ele mesmo assim seria um elemento superior, teria um momento de inércia muito menor do que o inferior por causa das diferenças dimensionais, tá? É porque a diferença dimensional é muito grande. Se fosse uma diferença menor, aí esse valor aqui ficaria mais próximo do superior, tá bom? Bom, isso aqui é igual então ao quê? A soma dos dois. Somando esses dois elementos aqui, que nós temos, o nosso momento de inércia ficou igual a 4,3 vezes 10 à oitava milímetros a quarta. Bom, subindo aqui, vamos substituir no nosso elemento, tá? Que foi 4,3 vezes 10 à oitava. Os cálculos mostram que essa tensão é de 1,13 megapascal. Tá? Essa é a tensão sigma x. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui que o sigma no elemento inferior, né, ele é igual ao sigma x, que é igual a 1,13 megapascal. Tá?
fazer aqui melhorzinho. Bom, agora vamos calcular o sigma do elemento superior. O que é o sigma do elemento superior? Ele é n vezes o sigma x, tá? Como o nosso n foi igual a 5, então nossa tensão superior vai ser igual a 5 vezes 1,13. Então, nossa tensão no elemento superior, de fato, ele vai ser 5,65 megapascal. Por que isso, gente? Por que eu estou aumentando em 5 vezes a tensão? Porque, na verdade, tudo que eu calculei foi para uma área 5 vezes maior, sendo que, na realidade, essa área é 5 vezes menor. Como a gente tem que a tensão aqui é força dividido pela área, se a gente acaba diminuindo a área, nós aumentamos a tensão, e ela é diretamente proporcional. Se eu diminuir em 5 vezes a área, a minha tensão aumenta em 5 vezes. Tudo bem, gente? Então, esse é o exemplo 3 relacionado a vigas cimbradas, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido esse conceito. Um grande abraço e até mais!